Ele pensava que estava no controle, que podia controlar seus impulsos, que o prazer era uma recompensa simples, uma fuga rápida para uma alma cansada. Mas a cada rendição, uma parte dele se desvanecia. Um silêncio invisível tomava conta de seus dias. Era como se a luz interior oscilasse, enfraquecesse até quase se apagar. Esse grito silencioso da alma esquecida é algo sobre o qual ninguém fala quando se trata de prazer imediato. Vivemos em uma sociedade que celebra a estimulação constante, a dopamina elevada, o toque, a imagem, o desejo realizado em segundos. E, no entanto, a sensação que permanece é de vazio. Um buraco profundo que parece crescer a cada busca incessante por satisfação. Esse vazio não é resultado do mundo externo, mas de algo que se perde dentro de nós. A energia sexual, tão poderosa, não é apenas corpo, é alma. É o fogo que move a criação, que alimenta a essência. Quando usado sem consciência, torna-se uma corrente que prende, que drena. Carl Jung, um dos grandes exploradores da alma humana, falou sobre a sombra. Aquela parte que escondemos, negamos, mas que insiste em existir e nos chama para o despertar. O silêncio e a abstinência são portais para esse confronto interno. É no abandono do falso conforto do prazer imediato que a sombra surge. E quando ela surge, a dor é inevitável, porque finalmente paramos de fugir. É nesse lugar de dor, nesse confronto com o que não queremos olhar, que tudo começa. Não há transformação sem essa escuridão inicial. Não há reencontro sem a perda daquilo que nos aprisiona. Abstinência sexual não é apenas ausência. É um grito da alma pedindo atenção, pedindo para ser ouvido. É o despertar do verdadeiro poder que está dentro de você, esperando para ser reconhecido e canalizado. Este caminho não é para os fracos. É para aqueles que ousam silenciar o ruído externo e ouvir o sussurro profundo que diz: olhe para dentro. Encontre a força que sempre esteve lá. Não é uma renúncia vazia, nem uma repressão dolorosa. É uma jornada silenciosa e poderosa para se reconectar com a sua essência, com a verdadeira energia da vida. A verdade que poucos ousam dizer. Quando você para de fugir do seu próprio silêncio, quando aceita a dor que surge, a transformação começa. E é aí, nesse encontro com a sua sombra, que você encontra a chave para o seu poder mais autêntico. Porque o grito silencioso da alma esquecida é, na verdade, o chamado mais genuíno por liberdade. O desejo que esgota você. O vício invisível da validação. Existe um engano sutil que quase todos carregam sem perceber. A confusão entre desejo e conexão verdadeira. O mundo moderno vende a ideia de que o prazer imediato, os encontros superficiais, são a resposta para o sentimento de carência que nos habita. Mas, no fundo, esse desejo não satisfaz a alma, ele esgota. A dopamina, o neurotransmissor que nos guia na busca por recompensas, torna-se uma prisão invisível. Ela sequestra seu senso de autoestima, fazendo com que você busque constantemente uma gratificação passageira que nunca se completa. O ciclo se repete. Estímulo, prazer momentâneo, vazio, busca novamente. O cérebro, enganado por essa corrente de excitação crônica, perde a capacidade de estar presente, de sentir a plenitude do momento. A neurociência mostra que o circuito do prazer, quando saturado, causa uma espécie de entorpecimento emocional. O que antes era uma fonte de energia se transforma em peso, em ausência. Cuidado com essa armadilha invisível. O excesso de prazer momentâneo destrói a presença, fragmenta a consciência e rouba o contato com o que realmente importa. A conexão que a alma deseja não é externa ou efêmera, mas sim em profunda quietude, na aceitação do vazio que pulsa diante da criação.
Por trás do desejo exaustivo, existe um anseio genuíno por ser visto, por ser reconhecido em sua totalidade. O vício invisível de validação é uma tentativa constante de preencher esse vazio sem fundo. E a única cura possível é um olhar corajoso para dentro, uma renúncia temporária à fuga, uma redescoberta do próprio poder que não depende dos outros. Neste espaço onde o desejo não domina, onde a dopamina não comanda, você começa a perceber que o valor não reside na busca frenética, mas na presença serena. A verdadeira conexão é o reflexo do que você se permite ser, quando silencia o ruído e ouve a voz interior que clama por autenticidade. A transmutação começa no caos, o vazio que precede o poder. A abstinência frequentemente desencadeia um caos interior, um terreno onde a dor se manifesta antes da transformação. É como o silêncio pesado após uma tempestade, um espaço vazio assustador, mas com um potencial profundo. Quando ele parou de correr, finalmente viu o monstro dentro de si, não para ser derrotado, mas para ser compreendido. A metáfora estoica do bambu é uma luz neste momento, flexível diante da dor, mas firme, enraizada na consciência. O bambu não resiste ao vento. Ele se curva, dança com a tempestade, mas mantém suas raízes firmes na terra. Esta é a força que surge no vazio, não a rigidez, mas a flexibilidade que surge da presença profunda. A prática da varredura emocional é um convite para reconhecer o vazio sem medo, para mapear o que ali habita com atenção compassiva, para sentir cada tensão, cada sombra, sem tentar fugir ou reprimi-la, mas acolhê-la como parte do processo. Esse olhar interior é a porta de entrada para a transmutação da energia, do caos ao poder. Nesse vazio que precede o despertar, a sensação de desamparo pode ser intensa, mas é justamente essa abertura que permite a renovação. O verdadeiro poder não surge da fuga, mas do encontro, do acolhimento consciente do que está oculto. É nesse lugar que o caos se transforma em força, onde o silêncio deixa de ser vazio e se torna plenitude. Permitir-se esse espaço é um ato de coragem silenciosa. Não há atalhos. A transmutação começa no caos, na aceitação da dor, na rendição ao processo que desmantela para reconstruir. E quando a sombra é encarada sem medo, o poder adormecido desperta e se revela em sua forma mais pura. O campo de batalha é interno, a guerra silenciosa contra a sombra. Mudar não é um ato simples. A maioria das pessoas se sabota antes mesmo de começar, porque a verdadeira batalha não está lá fora, está dentro. Existe uma resistência interior invisível, um conflito silencioso que poucos ousam nomear. É o medo da transformação, o medo de encarar a sombra que vive dentro de nós. Epicteto ensinou: ninguém é livre a menos que domine a si mesmo. Essa frase carrega uma verdade profunda. A verdadeira liberdade surge do domínio do nosso mundo interior, das nossas emoções, dos nossos impulsos, dos nossos instintos que frequentemente confundimos e reprimimos. Jung nos lembra que a sexualidade não é um pecado, mas sim uma força bruta que espera ser canalizada com consciência. Esta guerra silenciosa contra a sombra é também um convite a olhar sem culpa para os aspectos rejeitados de nós mesmos. A sombra carrega consigo o que escondemos, negamos e tememos, mas que é parte essencial da nossa totalidade. Resistir a ela apenas prolonga o sofrimento, mas aceitá-la com firmeza compassiva traz a chance da verdadeira liberdade. O campo de batalha é interno, porque é lá que residem as raízes do poder e da autonomia. Dominar a si mesmo não é suprimir, mas integrar. Canalizar a energia sexual conscientemente, sem vergonha ou culpa, permite que essa força se torne uma aliada e não uma inimiga. A guerra contra a sombra é silenciosa, mas seu impacto é profundo.
Aqueles que enfrentam essa luta não apenas se tornam mais fortes, mas se reconectam com um poder autêntico que surge de um encontro profundo consigo mesmo, da coragem de ser inteiro, mesmo com todas as imperfeições e contradições.